Eu trabalhava como motorista de aplicativo há pouco mais de 6 meses. Sempre preferi o turno da noite. Era mais calmo, com menos trânsito, menos calor, e as corridas geralmente rendiam gorjetas maiores. Claro, havia o risco. Bêbados, assaltos, ruas desertas. Mas eu sempre fui atento. Ou achava que era. Aquela noite começou como qualquer outra. Liguei o aplicativo por volta das 21h e fiz algumas corridas pela Zona Leste. Nada fora do comum. Lá pelas 2h45, eu estava estacionado próximo a uma praça, tomando um café numa garrafinha térmica, quando recebi uma nova solicitação. O passageiro havia solicitado uma corrida em uma rua próxima, em um bairro um tanto afastado do centro. Era uma região com muitos terrenos vazios e casas antigas, mas não era incomum receber chamadas dali. Aceitei. Em menos de 5 minutos estacionei no local indicado. A rua estava completamente deserta, e só havia um poste funcionando com a luz fraca, tremeluzente. Não vi ninguém à primeira vista. Esperei. Após cerca de 1 minuto, vi um homem se aproximando pela calçada. Ele caminhava devagar, com passos quase arrastados. Estava vestindo uma camisa branca e calças sociais, e o que mais me chamou a atenção foi o fato de que ele estava descalço. Isso já me deixou um pouco desconfortável, mas ele entrou no carro sem hesitar. Sentou-se no banco, de trás do lado oposto ao motorista. Fez um gesto com a cabeça em sinal de cumprimento e disse, com a voz baixa e rouca, que queria ir até o final da Rua Campos da Luz. Um lugar que eu conhecia bem. Era uma área industrial abandonada. Disse que tinha que encontrar um amigo ali, que era importante. Não explicou mais. Eu perguntei se ele queria que eu seguisse o GPS ou se conhecia o caminho, e ele respondeu que conhecia bem demais o caminho. Pediu que eu apenas dirigisse sem pressa. Foi o que fiz. Conforme avançávamos pelas ruas vazias, o silêncio dentro do carro era denso. Ele não dizia nada, apenas observava a paisagem noturna pela janela, como se estivesse em outro tempo. Quando passamos por uma igreja antiga, ele comentou com a mesma voz fraca que costumava tocar sino ali quando era criança. Aquilo me pegou desprevenido, porque aquela igreja estava abandonada há décadas. Mas não disse nada. Só continuei dirigindo. Perto das 3h10, chegamos ao final da Rua Campos da Luz. O lugar era um amontoado de galpões vazios, a maioria com placas de aluga-se enferrujadas. Parei o carro. O homem agradeceu, mas não fez menção de sair. Ficou ali sentado, olhando para a escuridão além dos galpões. Eu virei um pouco o corpo para trás esperando ele sair, mas ele simplesmente disse que estava esperando alguém. E completou: "Não demora muito, ele sempre vem me buscar." Isso me arrepiou. O jeito como ele falou com tanta certeza, como se fosse uma rotina antiga, algo que se repetia há anos. Depois de alguns minutos em silêncio absoluto, ele disse que costumava trabalhar naquele galpão à esquerda, que carregava caixas, cuidava do estoque, e que numa noite como aquela, estava voltando do trabalho quando foi atropelado por um carro em alta velocidade. Disse que ninguém prestou socorro, que ficou ali no frio esperando, mas ninguém veio. Disse que o corpo dele só foi encontrado na manhã seguinte por um catador de papel. Senti um calafrio percorrer a espinha. Minha mão apertava o volante com força. Tentei disfarçar, manter a calma. Pensei em dizer alguma coisa, perguntar se ele estava bem, mas antes que eu falasse, ele disse que aquela corrida tinha sido um favor, que de tempos em tempos precisava de alguém para levá-lo até ali, que a lembrança só vinha com a ajuda de um estranho. Ele disse: "Eu esqueço, entende? Toda vez eu esqueço. Aí preciso de alguém para me trazer de volta." Foi aí que eu me virei completamente para olhar para ele. O banco estava vazio, o carro estava completamente silencioso. As portas ainda estavam travadas, ninguém tinha saído. Eu juro por tudo que havia alguém sentado ali. Eu ouvi a voz dele, senti até o cheiro de poeira no ar quando ele entrou. Fiquei parado ali por alguns minutos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo. Quando finalmente respirei fundo e liguei o carro, decidi sair dali o mais rápido possível. Não olhei mais para trás. Na manhã seguinte,
Com a cabeça ainda pesada e a mente embaralhada, procurei por notícias antigas relacionadas àquela rua. Levei algumas horas, mas encontrei uma matéria de jornal local, datada de 1998. Funcionário de galpão morre atropelado ao sair do trabalho. Motorista foge sem prestar socorro. O nome da vítima estava lá. Não lembro o nome completo, mas o primeiro nome era igual ao que aparecia no aplicativo como nome do passageiro. Desde aquela noite nunca mais aceitei corridas depois das 3 da manhã. E nunca mais voltei para aquela parte da cidade. Às vezes me pego pensando se outras pessoas também já levaram esse mesmo homem até o fim da Rua Campos da Luz. Ou, pior, se ele ainda está lá, esperando alguém para levá-lo de novo. Trabalhar como segurança de cemitério nunca me incomodou. Na verdade, eu preferia a tranquilidade da noite e a solidão silenciosa entre túmulos do que o burburinho de um shopping ou os perigos de uma ronda em bairros violentos. Era um serviço simples: fazer rondas a cada hora, conferir os portões, monitorar as câmeras e preencher um relatório no fim do turno. Passei mais de 3 anos fazendo isso sem maiores problemas. Até que, numa madrugada de inverno, minha rotina foi destruída por algo que nunca consegui explicar completamente. O turno começou às 23 horas, como sempre. A noite estava fria, o céu sem lua. O breu era quase total, e o único som era do vento atravessando as árvores que cercavam o cemitério. Era uma área grande, antiga, com jazigos imponentes, mausoléus cobertos de musgo, cruzes de pedra e tumbas de mais de um século. Sempre considerei aquele lugar mais bonito do que assustador. Por volta da Almirhoares, fiz minha segunda ronda. Passava com a lanterna entre os túmulos, escutando o farfalhar das folhas secas sob meus pés. Foi quando percebi uma luz tênue vindo de uma das alamedas mais afastadas. Era uma claridade fraca, azulada, como a de uma vela. Não era comum. O cemitério era trancado, e as velas só eram permitidas em datas específicas, sempre apagadas após o fechamento. Resolvi verificar. À medida que me aproximava, a luz parecia piscar levemente, como se estivesse oscilando. Ao virar a curva da alameda, percebi que a luz vinha de dentro de um túmulo simples, de mármore branco. A tampa estava trincada, mas não aberta. A luz escapava pelas rachaduras. Fiquei ali, parado, observando, sem saber exatamente o que fazer. Foi então que ouvi uma voz. Fraca, masculina, abafada, como se viesse do fundo da terra. Ela dizia meu nome, repetia, com uma entonação que parecia misturar súplica e raiva. Aquilo me congelou. Não sei quanto tempo fiquei parado. Mas quando finalmente consegui reagir, dei 2 passos para trás e a luz apagou. A voz cessou no mesmo instante. Corri de volta para a sala de segurança suando frio. Revi as câmeras, mas não havia nada gravado naquela área. Como se a alameda tivesse ficado invisível por alguns minutos. Pensei em ir embora, mas tinha medo de ser punido, ou pior, perder o emprego. Então respirei fundo. Tentei me convencer de que minha mente estava pregando peças por causa do frio e da solidão, e continuei a noite. Na ronda das R$3, mais uma luz apareceu. Desta vez, vinda de um dos mausoléus mais antigos, pertencente a uma família tradicional da cidade. A porta de ferro estava aberta. Isso era estranho, pois ela estava sempre trancada com corrente. Me aproximei, hesitante. Havia um cheiro forte de terra molhada e flores murchas. Lá dentro, a mesma luz azulada tremeluzia. E de novo, ouvi a voz. Desta vez ela dizia outra coisa. Não meu nome, mas algo como: você também está preso aqui. Era como um sussurro espalhado pelas paredes, vindo de todos os lados. Saí dali, quase tropeçando. Tranquei a porta do mausoléu como pude, mas me sentia observado. A sensação era de que havia algo ali que não deveria estar. Decidi não fazer mais rondas. Fechei a porta da sala de segurança e fiquei ali até o amanhecer. Quando o dia clareou, fui até o mausoléu com o coveiro que chegava de manhã. A porta estava trancada com corrente e cadeado como sempre. Por dentro,
Tudo estava intacto, como se eu tivesse sonhado tudo aquilo. Contei a ele o que vi. Ele me olhou sério e disse que não era o primeiro segurança a relatar coisas parecidas. Comentou que tempos atrás, um outro vigia viu vultos e ouviu sussurros vindos do setor norte, sempre por volta das 3 Years. Disse que aquele cemitério era antigo demais, com histórias enterradas mais profundas do que os corpos. Na noite seguinte, relutei em voltar, mas fui. Não podia me dar ao luxo de perder o emprego. Levei uma garrafa de café, um terço e uma faca, como se aquilo fosse adiantar. Às 2h45, preparei-me para não sair da sala. Mas, como se guiado por algo além da minha vontade, levantei-me e caminhei até o portão norte. Ali, a luz já me esperava. Dessa vez, mais intensa, pulsante. E a voz, ela dizia que eu precisava escutar. Que tinha algo para me mostrar. Que tudo que havia ali não era só morte, mas também prisão. Que algumas almas não conseguiam ir embora, porque ninguém vinha buscá-las. E que às vezes elas precisavam de um nome, um rosto, alguém vivo para lembrar que existiram. A luz desapareceu quando olhei diretamente para ela, e uma brisa quente me envolveu por um instante, como se alguém tivesse suspirado bem perto do meu rosto. Voltei para a sala com os joelhos tremendo. Passei a ter pesadelos depois disso. Com o cemitério. Com túmulos que se abriam sozinhos, com mãos saindo da terra pedindo ajuda. Em um dos sonhos, uma figura encapuzada segurava um lampião azul e apontava para mim, sem dizer nada. Resolvi pedir transferência. Disse que precisava cuidar da minha mãe doente. Foi aceito. Desde então, nunca mais trabalhei em cemitérios. Mas, mesmo agora, anos depois, às vezes escuto meu nome sendo chamado no meio da noite, como um eco abafado. E toda vez que isso acontece, lembro da voz que me disse: "Você também está preso aqui." Será que, de alguma forma, um pedaço de mim ficou lá dentro, naquela escuridão eterna entre túmulos, esperando alguém me buscar? Trabalhar em um posto de gasolina 24 horas nunca foi meu sonho, mas era o que eu tinha. O salário não era grande coisa, mas dava para pagar o aluguel e comprar o básico. E eu gostava do turno da madrugada. Menos movimento, menos confusão, menos gente. Só o silêncio da estrada, o som das bombas abastecendo e o rádio tocando músicas antigas para manter a mente acordada. O problema é que a noite também guarda coisas que a luz do dia esconde. Descobri isso tarde demais. Tudo começou de forma muito simples. Era um cliente comum. Chegava sempre às 3h da manhã, em ponto, como se tivesse um alarme interno. Um carro preto, desses modelos mais antigos, todo empoeirado, com o farol direito meio apagado. Ele estacionava, descia com calma e vinha até o caixa. Sempre com a mesma expressão vazia, cansada. Pedia o mesmo produto, um energético específico que ficava na terceira prateleira do refrigerador. Pagava em dinheiro exato e saía sem dizer mais nada além de um aceno com a cabeça. No começo não dei muita atenção. Há muitos clientes estranhos na madrugada. Mas o que me chamou a atenção foi a repetição quase exata. O mesmo horário, o mesmo jeito de andar, o mesmo produto. Dia após dia. E o carro, sempre com a mesma camada de poeira. Nunca parecia limpo, nunca parecia diferente. Como se não tivesse andado por lugar nenhum. E o mais estranho, eu nunca via ele abastecer. Comentei com o segurança do turno, que ficava mais atrás vigiando as câmeras. Ele me disse que também achava o cara esquisito, mas não o suficiente para se preocupar. Disse que clientes noturnos têm suas manias e que era melhor não cutucar o que não precisava ser mexido. Eu ri, meio sem graça, e deixei pra lá. Mas a curiosidade ficou plantada. Comecei a reparar melhor. Um dia, olhei no monitor das câmeras de segurança para rever o momento em que o cliente aparecia. E foi aí que o primeiro arrepio veio. A gravação mostrava o carro chegando, mas não mostrava ninguém saindo. O carro parava, e simplesmente na câmera seguinte, ele já estava no balcão. Sem transição. Sem lógica. Como se aparecesse, do nada. Achei que fosse erro da câmera. Chamei o segurança de novo.
Ele viu comigo. Ficou em silêncio por uns segundos e depois murmurou algo como: "Às vezes a gente vê demais." E não quis continuar vendo. Na noite seguinte, ele apareceu, de novo. Mesmo horário, mesmo produto. E foi quando resolvi falar com ele, puxar assunto. Mas ele não respondeu. Só olhou para mim com olhos que pareciam mortos. Eu não sei explicar melhor. Era como se estivesse ali, mas não estivesse. Pegou o energético, deixou o dinheiro exato sobre o balcão e saiu. No dia seguinte, durante o intervalo, comentei sobre ele com uma colega que fazia o turno da manhã. Descrevi o homem, o carro, a rotina. Ela ficou pálida. Disse que aquilo parecia com um cliente que foi atropelado na estrada uns dias atrás. Um acidente feio. O carro era igual. A descrição batia. Ela me contou que ele costumava passar ali, de madrugada mesmo, sempre comprando a mesma coisa. Mas segundo ela, ele morreu há uma semana. Fiquei sem reação. Achei que era coincidência. Talvez outro cara com carro parecido. Mas quando ela mostrou a matéria do jornal no celular, senti o chão abrir. Era ele. A foto, o nome, tudo igual. Tinha morrido numa colisão com um caminhão a menos de 10 quilômetros dali. O motorista do caminhão saiu ileso. Ele foi lançado para fora do carro. Morte instantânea. Aquilo me deixou em choque. Mas ainda assim não consegui aceitar totalmente. Até que, naquela madrugada, ele voltou, exatamente às 3h. O carro chegou, estacionou no mesmo lugar. Ele desceu, andou até o refrigerador, pegou o energético, veio até o caixa e colocou o dinheiro. Tudo como sempre. Mas agora com um detalhe a mais. Quando olhei bem para ele, vi o sangue seco no pescoço. Vi o corte profundo que começava na testa e ia até a orelha. Vi que seus olhos não piscavam, não se mexiam. E quando me entregou o dinheiro, sua mão estava fria como metal. Fiquei paralisada. O segurança não apareceu. Ninguém mais estava ali. Era só eu, ele e o barulho do refrigerador atrás de mim. Depois disso, ele veio mais 2 noites. Fiz de tudo para evitar olhar nos olhos dele. Uma noite, nem consegui sair da sala de monitoramento. Deixei o caixa sozinho. Mesmo assim, o dinheiro apareceu ali no balcão. Como se ele tivesse deixado. Decidi pedir demissão. Disse que era por problemas de saúde. O gerente aceitou sem muitas perguntas. Antes de sair, voltei a olhar todas as câmeras das últimas 10 noites. Em nenhuma delas ele aparecia com nitidez. Era só uma sombra passando. Às vezes, nem sombra tinha. Só o barulho da porta se abrindo e se fechando. Ainda sonho com aquele carro, com os faróis acesos, parado em frente ao posto. Com ele me encarando do lado de fora segurando o energético, e na minha cabeça, ainda ouço sua voz baixa, quase como um sussurro que nunca foi dito em voz alta, mas que eu escutei mesmo assim. Não é todo mundo que consegue ir embora. Nunca mais passei por aquele posto. Nunca mais aceitei trabalho noturno. E toda vez que o relógio marca 3 da manhã, eu me viro para o outro lado e tento não escutar o som de um carro parando do lado de fora, porque parte de mim sabe que ele ainda está vindo. Toda noite, no mesmo horário, pelo mesmo produto. Como se a morte não tivesse mudado nada em sua rotina. Trabalhar à noite em um hotel nunca foi exatamente assustador. Pelo menos não no começo. Sempre achei o turno da madrugada tranquilo. Poucos hóspedes circulando, a recepção em silêncio, o som ocasional do elevador e o farfalhar do vento batendo nas janelas dos andares superiores. Era um trabalho quase mecânico, até começar a escutar o choro. O hotel em que trabalho não é luxuoso. Fica no centro de uma cidade grande, com movimento constante, mas nada que o tornasse marcante. Recebemos executivos, casais de passagem e de vez em quando famílias a caminho de outro destino. Mas essas eram raras durante a madrugada. Na maioria das vezes, os corredores permaneciam vazios e era justamente essa calmaria que me deixava confortável. Até que numa noite comum, o telefone da recepção tocou. Era um hóspede do quarto 504. Disse que havia uma criança chorando no corredor.
Achei estranho, pois naquela noite não tínhamos famílias hospedadas, nem sequer reservas com crianças. Respondi com calma, dizendo que verificaria. Subi de elevador, andando devagar pelos corredores iluminados por luzes brancas e frias. Quando cheguei no andar, o silêncio era total. Nenhum som, nenhum choro, nada. Dei uma volta completa no andar. Bati levemente na porta do quarto 504 para tranquilizar o hóspede e dizer que tudo estava bem. Ele respondeu com um aceno de cabeça, olhando por entre a fresta da porta, e disse que tinha certeza do que ouviu. Segundo ele, era um choro fino, contínuo, vindo do fim do corredor. Soava como uma menina pequena, soluçando baixinho. Disse que o som durou cerca de 1 minuto, e depois cessou completamente. Parecia que desligaram o som, ele me explicou. Voltei à recepção, inquieto, mas tentando racionalizar. Talvez o som viesse de outro quarto, de alguma TV ligada. Talvez fosse algum tipo de alucinação auditiva causada pelo sono. Coisas assim acontecem. Mas na noite seguinte, o telefone tocou de novo. Desta vez era o hóspede do quarto 512. Disse a mesma coisa. Ouvi uma criança chorando, por volta das 3h20 da manhã. A voz vinha do corredor, e durou pouco mais de 1 minuto. Dessa vez, ao invés de ir pessoalmente, fui direto para o sistema de câmeras. Avancei até o horário que ele indicou. Observei atentamente. No exato momento em que ele afirmou ouvir o choro, a imagem da câmera do 5º andar falhou por 2 segundos. Tela preta. Só nesse horário. Nenhuma movimentação. Nenhuma presença. E o mais inquietante, quando o sistema voltou, era como se um vulto passasse rápido, fora de foco, perto da lente. Fui até o andar. Verifiquei tudo de novo. Silêncio. Mas não consegui tirar da cabeça o que vi. Quando voltei à recepção, outro telefone tocou. Era da limpeza. Um funcionário do turno da manhã relatou que uma das camareiras se recusou a limpar o quarto 514. Disse que sentiu um frio intenso dentro do quarto, mesmo com o ar-condicionado desligado. Disse que as janelas estavam fechadas, mas as cortinas balançavam como se estivessem em contato com o vento. Conversei com o segurança, que fica monitorando as câmeras durante a madrugada. Ele me contou que também já ouvira o choro, mas nunca comentou. Achou que era coisa da cabeça dele. Disse que certa vez viu uma porta se abrindo sozinha, a do 516. Ninguém saiu, ninguém entrou. A fechadura destravou e a porta girou lentamente. Depois, fechou de novo. E isso foi exatamente às 3h17, 3 minutos antes do choro da criança na noite seguinte. Na noite seguinte, por precaução, deixei um gravador de áudio ligado no 5º andar, no corredor central. Coloquei escondido atrás de uma planta decorativa. E então esperei. Quando voltei, ouvi a gravação inteira. Silêncio. Silêncio. E depois, por volta das 3h20, o som surgiu. Era um choro real. Baixo, fraco, quase um lamento. Um som agudo, triste, que durou pouco mais de 90 segundos. Nenhum outro ruído, nenhuma voz. Apenas o choro, do nada, e depois o silêncio completo. Senti minha pele arrepiar. Alguns hóspedes passaram a evitar o 5º andar, mesmo sem saber do que se tratava. Eles diziam que não conseguiam dormir, que o ambiente parecia pesado, que o ar estava sempre gelado, mesmo com o aquecimento ligado. Um deles me contou que sonhou com uma menina parada ao lado da cama. Disse que ela não falava, só chorava, e depois desaparecia. O gerente decidiu lacrar o quarto 514. Disse que era por reformas, ninguém mais entra ali. Mas ainda hoje. Mostrei para o gerente pela manhã. Ele ouviu em silêncio e depois disse que havia algo que ele nunca contou. Segundo ele, anos atrás, uma menina morreu naquele hotel. Ela e a mãe foram hospedadas após uma briga doméstica com o pai. A mãe pediu abrigo. Foram colocadas no 5º andar. Durante a madrugada, a menina sumiu. Acharam o corpo dela 2 dias depois, numa das salas técnicas do hotel, que teoricamente deveria estar trancada. A mãe enlouqueceu.
Disse que ouvia o choro da filha durante a noite, que ela batia nas paredes, pedia para sair, mas ninguém deu ouvidos. Depois do funeral, a história foi abafada. Nunca chegou aos jornais. O hotel mudou de nome, de administração, mas ninguém esqueceu por completo. Depois disso, comecei a notar padrões. O choro só acontecia às terças, quintas e sábados. Sempre no mesmo horário, sempre perto dos quartos 504 a 518. Os hóspedes reclamavam, mas eu dizia que era algo vindo da rua ou de outro andar. Não sabia mais o que dizer. Não podia dizer a verdade. Em uma das noites, fui até o corredor no momento exato. Queria escutar com meus próprios ouvidos. Fiquei parado, de frente para a porta do 514, exatamente às 3h18. O ar pareceu mudar. Ficou mais pesado, mais frio. E então, o som surgiu. Um choro fraco, contínuo. Vinha do fim do corredor. Olhei, mas não havia ninguém. Nenhuma criança, nenhum som de passos. Apenas o choro. E algo dentro de mim sabia. Aquilo não era humano. Não mais. Voltei correndo. O segurança me viu pálido, sem ar. Não precisou perguntar. Só disse: "Você ouviu também, né?" E voltou a olhar para o monitor. Naquela noite, rezei. E eu não sou de rezar. Alguns hóspedes passaram a evitar o 5º andar, mesmo sem saber do que se tratava. Eles diziam que não conseguiam dormir, que o ambiente parecia pesado, que o ar estava sempre gelado, mesmo com o aquecimento ligado. Um deles me contou que sonhou com uma menina parada ao lado da cama. Disse que ela não falava, só chorava. E depois desaparecia. O gerente decidiu lacrar o quarto 514. Disse que era por reformas. Ninguém mais entra ali. Mas ainda hoje, mesmo com a porta trancada, os hóspedes ao lado continuam ouvindo o choro. Toda terça, quinta e sábado, às 3h20 da manhã. Hoje eu não trabalho mais nesse hotel. Pedi transferência para o turno da manhã de uma outra unidade. Nunca mais aceitei trabalhar de madrugada. Mas ainda tenho o áudio daquela noite gravado. Guardei como prova. E às vezes, quando escuto, parece que o choro vem de dentro de mim. Porque, no fundo, sei que aquela criança ainda está lá, presa em algum espaço entre o nosso mundo e o outro. Sozinha, assustada, chorando. Como se ainda esperasse que alguém viesse salvá-la. Como se, no fundo, fosse tudo culpa nossa. E talvez seja mesmo. Assumi a linha noturna por necessidade. Meus turnos diurnos estavam escassos, e as contas não esperavam. O fiscal disse que tinha uma nova rota, um itinerário pouco conhecido, mas que precisava de alguém fixo. O horário era ingrato, das 22h até o último ponto às 3h. Ainda assim aceitei. Dinheiro é dinheiro, e ônibus é ônibus. Sempre fui do tipo que prefere a companhia do motor ao silêncio da própria casa. No primeiro dia, achei tudo normal. O trajeto começava no terminal central e seguia por bairros mais afastados, até alcançar a área litorânea deserta que muitos chamam de Costa Velha. Um lugar esquecido, cheio de ruas estreitas, sem calçamento, e casas que pareciam ter parado no tempo. No terminal subiram 4 passageiros. Não olhei muito para eles. Sempre tive a política de não encarar ninguém à noite. As pessoas ficam diferentes depois das 10. Ficam mais caladas, mais pálidas. Mas segui viagem. As primeiras paradas foram tranquilas. O estranho começou no ponto final. O ônibus parou como de costume, e quando olhei pelo espelho retrovisor, não havia mais ninguém. Os 4 passageiros tinham desaparecido. Pensei que talvez tivessem descido em silêncio, enquanto eu me concentrava na estrada, mas não faria sentido. Eu teria ouvido a porta, teria visto alguém. E mais importante, eu não tinha parado o ônibus antes disso. Fiquei ali sentado alguns minutos, tentando racionalizar. Talvez fossem pessoas que não queriam ser vistas. Talvez pulassem do ônibus, mas eram suposições fracas. Voltei ao terminal, o estômago embrulhado. Comentei com o encarregado e ele apenas me disse: acontece nas linhas novas. Às vezes são moradores de rua querendo só um lugar para descansar.
No segundo dia, subiram 6 passageiros. Um homem com terno puído, uma senhora com roupas da década de 70, 2 crianças de mãos dadas e um casal calado. Todos embarcaram em silêncio, sem se olharem, como se não se conhecessem. Ninguém pediu parada. Chegamos ao ponto final e novamente sumiram. O ônibus estava vazio. Dessa vez, revirei o veículo. Conferi debaixo dos bancos, nos cantos, até no bagageiro superior que nem deveria ser usado à noite. Nada. Nenhum sinal. Na terceira noite, o medo começou. Um frio estranho pairava dentro do ônibus mesmo com as janelas fechadas. Eu sentia como se estivesse sendo observado o tempo todo. Os passageiros subiam e desciam em silêncio. Ninguém falava. E ao chegar no último ponto, o ônibus sempre ficava vazio, sem que eu visse uma única alma sair. Na quarta noite decidi prestar mais atenção. Coloquei uma pequena câmera no painel apontando para o corredor. Era uma antiga que usava para filmar acidentes. Queria ver se estava ficando louco. O trajeto se repetiu. Passageiros entraram. Roupas fora de época, expressões vazias. Alguns sequer piscavam. Ao fim do trajeto, mesmo cenário. Vazio completo. Em casa, revi a gravação. E foi aí que percebi. Os passageiros nunca estavam lá. A câmera só mostrava o corredor vazio. Eu dirigindo, falando comigo mesmo de vez em quando. Mas os bancos, que eu tinha certeza estarem ocupados, apareciam vazios. Nenhuma movimentação. Nenhum corpo. Apenas o som do motor e o rangido das curvas. Mostrei a gravação para um colega de empresa, alguém em quem confiava. Ele assistiu em silêncio e depois me disse: "Você precisa parar. Essa linha não é nova. Ela foi desativada nos anos 90, depois de um acidente horrível. Ônibus cheio caiu da estrada na Costa Velha. Ninguém sobreviveu. Dizem que foi erro do motorista, mas há boatos de que ele estava sendo seguido por passageiros que só ele via." Meu sangue gelou. Tudo fazia sentido agora. Os olhares vazios, as roupas antigas, o silêncio absoluto e o sumiço no ponto final. Fui falar com o fiscal que tinha me escalado para essa linha. Ele me olhou sério e falou apenas: "Você não devia ter aceitado. Era só para preencher a planilha. Não era para ninguém realmente dirigir." Perguntei por que o itinerário ainda existia no sistema. Ele respondeu: "Tem coisas que o sistema não apaga. A empresa já tentou tirar essa linha 3 vezes, mas ela sempre volta, sempre no mesmo horário, sempre pedindo um motorista. Desde então, não voltei. Pedi afastamento. Troquei de cidade. Mas às vezes, recebo mensagens no meu celular, notificações, de aplicativo, mesmo com ele desinstalado. Nova corrida disponível. Linha 303, Costa Velha. Horário, 22 horas. E no espelho retrovisor da minha sala, às vezes, juro que vejo os bancos do ônibus, ocupados, esperando.